E aí, os caminhoneiros têm razão? Fala aí, galera do ranking, estamos à beira de mais uma greve de caminhões. Todo mundo lembra aí das imagens de 2018, do caos que foi o país de joelhos e os caminhões todos parados, fechando as rodovias do Brasil, estrangulando a nossa economia. E agora, em plena pandemia, nova ameaça, não se sabe ainda quantos caminhões vão aderir, porque parece que tem um certo racha entre as diversas entidades, né? Alguns querem, alguns não querem fazer a greve, mas o fato é que é muito preocupante para o Brasil, ainda mais nesse momento que tem que transportar vacinas, materiais essenciais para a vida. Agora, o que está por trás dessa greve? Qual é o grande culpado por trás dessa situação? Se você perguntar para os grevistas, o que basicamente está acontecendo, né? Por que eles estão entrando em greve? Basicamente, eles estão entrando em greve, os caminhoneiros, porque eles não estão conseguindo ganhar dinheiro. Simples assim. Eles não conseguem ganhar grana. E por que eles não conseguem ganhar grana? Porque, segundo a visão dos caminhoneiros, eles estão sendo espremidos, né? Espremidos por cima e por baixo, por custos subindo, né? Custos cada vez maiores, e na parte de cima por preços do frete baixos demais na visão do caminhoneiro. Então você é um caminhoneiro, está rodando o Brasil, está ralando, você tem que pagar gasolina, manutenção, pedágio, tudo cada vez mais caro e os preços não acompanham. Então ele está espremido, não consegue ganhar grana, está pé da vida e fala, tá bom, pandemia, mas eu preciso botar comida na mesa dos meus filhos e como é que eu vou fazer? E esse exemplo é um exemplo interessante porque se a gente for olhar o que está nos bastidores, né, qual é a raiz do problema, o que está por trás de tudo isso, é uma ideia no nosso país, espalhada geral por todos os setores, não é um problema dos caminhoneiros, não é do agro, não é da indústria, é uma ideia destrutiva que talvez seja pior do que a corrupção. A corrupção é terrível, não estou minimizando aqui, passando pano, mas essa ideia eu diria que é mais destrutiva ainda até do que a corrupção. É a ideia, pessoal, de que o governo ele pode ir metendo suas patas na economia, né? Aqui, ali, e magicamente meio que manter as coisas como elas sempre foram. Então meio que o governo consegue congelar as coisas boas e ir metendo as patas na economia, ignorando os efeitos destrutivos que isso tem. Né? Vamos dar um exemplo aqui no caminhoneiro. Por que o frete está barato no Brasil? Porque tem caminhão demais no Brasil. Se a gente lembrar da época Dilma, ela fez o maior programa de subsídio a caminhão da história, talvez da história do mundo. Alguém lá no governo falou, caminhão barato é bom, vamos encher as ruas de caminhão, porque vai estimular a indústria de caminhão, e os caras vão comprar caminhão. Então botaram mais dinheiro em caminhão do que no Minha Casa Minha Vida, pessoal. Pasmem, mais dinheiro foi colocado para caminhoneiro comprar caminhão, para aumentar a frota, do que para as pessoas comprarem casas. E alguém pode ter perguntado lá, mas presidente, com licença, tem carga para tanto caminhão assim no Brasil? Dane-se, carga, por que eu vou me preocupar com isso? Tem carga, vamos fazer caminhão, vamos botar caminhão na rua. Resultado, você fez uma produção gigante de caminhão, encheu as ruas do Brasil de caminhão, a economia não acompanhou, porque a economia brasileira está estagnada, é uma das economias que menos cresce no planeta Terra nos últimos 40 anos, tudo estagnado, parado, e hoje você tem muito caminhão na rua para pouco produto para ser transportado. Pela lei de oferta e demanda, tem tanta oferta que o preço do transporte baixa. E no lado do custo, a gente tem que lembrar que o Brasil está numa inflação muito alta, por conta do desequilíbrio de gastos do governo, né? O governo basicamente gasta muito mais do que ele arrecada, né? Tem um monte de pensão para pagar, um monte de cabide de emprego, um monte de funcionário público, tem que dar aumento para essa categoria, aumento para aquele, tem que dar a bolsa dos artistas, a bolsa da tetinha de não sei quem, o imposto não alcança, mesmo cobrando cada vez mais, sobra um buracão, o governo não tem esse dinheiro, não consegue mais tomar dívida, gera inflação aumenta os custos. Então tá no colo do governo também, do Estado, né? Da ineficiência do Estado. Não estou aqui jogando no colo do Bolsonaro, ou do Lula ou da Dilma, é um problema estrutural do Estado brasileiro, de como a gente pensa o Estado. E temos também um monopólio estatal na área de combustíveis, então nós temos lá a Petrobras, produzindo lá a gasolina, o diesel, etc. E muitas vozes pedindo para baixar na canetada o preço, né? Para o presidente ir lá e falar, não, baixa o preço na canetada, 30% aqui, a gasolina e o diesel. E aí, magicamente, isso satisfaria os caminhoneiros. Só que você esquece que, como estatal, a hora que você baixa o preço do combustível, você gera um rombo desgraçado, que é o que ocorreu na era PT, e esse rombo não vem de Marte, um marciano aqui pagar a conta, quem vai pagar a conta somos nós, os cidadãos. Então, como sempre, quando o governo dá uma patada e gera um buraco, significa que você que está me assistindo vai pagar. Nada é grátis, as contas sempre tem que fechar. O governo cobrindo o buraco significa alguém colocando uma arma na sua cabeça e te convidando para uma vaquinha obrigatória em que você tem que ir lá, ou vai pagar mais imposto, ou vai fazer mais dívida, de alguma forma ou de outra você vai pagar. E por fim, os impostos altos sobre o combustível, que chegam a 43%. Então, por que o combustível é caro? Em parte porque boa parte desse combustível é o próprio imposto, é uma das cargas mais altas sobre combustível do mundo. Por isso o combustível no Brasil é muito mais caro que o combustível nos Estados Unidos. Então, de certa forma, quando o caminhoneiro vai lá,
pegar o pouco do dinheirinho que ele tem e comprar o óleo diesel, a gasolina, etc., ele está dando uma fatia disso para o governo para bancar tudo aquilo que a gente falou, né? A lagosta do STF, o vinho importado do STF, todos os gastos do governo federal, todas as pensões, todos os marajás. Quer dizer, essa festa da nobreza do Estado brasileiro é o que está por trás do problema. Então, como solucionar o problema, pessoal? A primeira forma que a gente tem que saber é como não solucionar, que é o problema das distorções geradas por patadas do governo querendo se meter na economia, não vão ser resolvidas por mais patadas do governo. Se perguntar para os caminhoneiros, eles vão falar alguma coisa assim: baixa o combustível na canetada, que vai dar todos esses problemas que a gente falou. Mais prejuízo para a Petrobras, o governo vai ter que cobrir, mais prejuízo, mais imposto para você. Ou então ele fala: vamos colocar uma tabela mínima de frete, né? Vamos aumentar o frete mínimo, quer dizer, vamos tabelar a frete. As empresas, na hora que forem contratar um caminhão, elas vão ter que pagar obrigatoriamente um frete maior. O que vai acontecer quando você dá uma patada dessas? Primeiramente, os custos vão subir, porque a empresa coloca no preço, né, esse custo maior. E segundamente, as empresas podem começar a comprar seus próprios caminhões e ferrar os caminhoneiros mais ainda. Eu, por exemplo, na minha atividade empresarial, eu contrato aí 20, 30 caminhões por dia. Se o frete estiver tão caro a ponto que vale mais a pena eu comprar um caminhão e botar um funcionário lá, eu vou fazer isso. Então, em vez de contratar terceirizados e as empresas de transporte, vou comprar meus caminhões e fazer as entregas. E vai ferrar mais ainda o caminhoneiro. Então essa não é uma boa solução. Então como é que a gente pode realmente resolver o problema, pessoal? Desregulamente o setor, deixe as pessoas fazerem aquilo que tem aptidão. Se não tem frete para todo mundo, uma parte dos caminhoneiros vai ter que procurar outros segmentos econômicos, por mais doloroso que isso seja. Se a gente tivesse uma economia aqui avançada, estável, onde o desemprego é 3, 4%, igual a gente vê nos países mais livres do mundo, é normal, o cara não para de fazer o negócio do caminhão, mas vai trabalhar no depósito lá do Mercado Livre, ou vai trabalhar numa empresa de internet, ou vai fazer alguma coisa de telemarketing. Tem empregos à vontade para as pessoas irem se movimentando no setor econômico. Não tem um governo que põe uma camisa de força em tudo e fala que tem que estagnar tudo para preservar todos os lucros, todas as vantagens, todos os benefícios de todo mundo o tempo todo. Isso não dá certo, a gente viu. O Brasil é essa tentativa do Estado paizão e estamos aí. Um dos 3 piores desempenhos econômicos dos últimos 40 anos. Um país estagnado. Segunda coisa, enxugue a porcaria desse Estado obeso, gordo, cheio de privilégios. Tira privilégio de político, de alto funcionário público, os altos salários de juiz, a lagosta do STF, corta cargos, corta na carne, começa a enxugar um pouco esse bicho gordo e folgado que nós temos que carregar nas nossas costas aqui como cidadão. E aí com esse enxugamento você tem espaço para reduzir a carga tributária, reduzir os impostos de combustível que vão baixar o preço do combustível. Terceiro, traga mais competição para o ramo de combustíveis. Vamos trazer grandes multinacionais para o Brasil para explorar o petróleo, para produzir, competir com a Petrobras, aumentar a eficiência, aumentar a oferta. Isso vai reduzir o custo de combustível também. E tem algumas medidas que já estão sendo propostas pelo governo, que é na linha de você tentar tirar algumas brechinhas e exceções para dar um benefício geral. O Brasil é campeão em pegar algum grupinho e falar: não, para esse grupinho tem a regrinha tal, que tem uma vantagenzinha tal, e você vai achar isso em todo o país. Um exemplo é a isenção do IPI para deficientes. E é engraçado que toda besteira começa com uma boa intenção, né? A coisa mais perigosa do mundo é um político burro com boa intenção. O cara falou: puxa, deficiente físico, precisa de ajuda, é um cara que precisa ser valorizado, tal, então vamos dar isenção de IPI nos carros. O carro que é vendido para deficiente tem isenção de IPI. Aí ele paga mais barato, tal. Resultado, existe um gigantesco mercado hoje. O cara tem uma dor na coluna, vai no médico, consegue lá um atestado do médico amigo dizendo não, que esse cara é deficiente, e aí uma parcela das pessoas compra carros, inclusive muitos carros de luxo, né? Porque isso se aplica para SUV, todo tipo de carro. É um cara rico, com dor nas costas, compra um carro de luxo sem IPI, e óbvio, como sempre a gente fala aqui, a matemática sempre tem que fechar, né? Então se alguém está pagando a menos, alguém está pagando a mais. O governo tem que ter impostos maiores para cobrir esse rombo. Então a ideia aqui que o governo teve era reduzir esse benefício, né? Falar agora carro de luxo não vai ter mais a isenção do IPI. A gente acha que tinha que ir muito além, tinha que falar, cara, não tem mais brecha, cara. Carro, o preço é esse, quem quiser paga, quem não quiser não paga, não tem nada a ver o cara ser deficiente ou não com o preço do carro. E aí com esse dinheiro economizado, né, de que você tirou essa brecha, você consegue reduzir o COFINS, que é o imposto geral, em todos os combustíveis. Então essa é uma boa medida, você ir tirando tetinhas e regras especiais para grupinhos, baixando o imposto geral para todos. Você baixou a COFINS, o combustível desce de preço, e isso alivia em parte o problema dos caminhoneiros. Esperamos que esse vídeo tenha sido interessante para você que está nos assistindo, que a gente possa dizer não para as iniciativas do governo de meter as patas na economia, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.